O artigo 3º do Código Penal, ele traz dentro da sua configuração o seguinte: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Pois bem, nós temos duas regras. Essas regras são exceções ao artigo 1º e ao artigo 2 do Código, tá? E eu vou explicar quais seriam essas exceções. A lei temporária e a lei excepcional, a lei temporária, o próprio nome já diz o que ela significa. Ou seja, é uma legislação que ela vai ela vai ter a sua validade por um tempo específico. Esse tempo específico, ele é determinado no próprio corpo da legislação. Então a legislação ela vai virar e falar o seguinte: olha, essa lei passa a ter validade por 15 dias. Essa lei terá validade por 30 dias. Esta lei terá validade por 6 meses. Então, no corpo da legislação, quando ela trouxer dentro dela o tempo estipulando qual é o prazo que ela vale, ela se torna uma lei temporária. Já as leis excepcionais, elas são promulgadas em situações excepcionais. Calamidade pública, guerra, revoluções, epidemia. Esses tipos de legislações, elas valem para a circunstância que a criou. Ou seja, vale para o tempo da guerra, vale para o tempo da revolução, vale para o tempo da calamidade pública, vale para o tempo da epidemia. Então, ela não tem um prazo específico como a lei temporária, de tanto a tanto, mas ela tem uma circunstância que determina epidemia, guerra, certo? Essas legislações, elas valem especificadamente para este período. É o que dispõe o artigo 3º. Então, a Oliveira fala o seguinte: embora elas tenham terminado seu tempo ou cessadas suas circunstâncias, elas continuarão valendo para os fatos praticados durante sua vigência. Isso significa dizer que, mesmo depois da sua revogação, que é a exceção ao artigo 2, que o artigo 2 vem falando sobre abolício crimes, mesmo depois da sua revogação, ela vai continuar produzindo seus efeitos. Porém, ela só produz seus efeitos para os atos praticados na vigência. O nome que se dá a isso é a regra, é a característica da ultraatividade. Ou seja, ultraativa. Eu continuo permanecendo com os meus efeitos mesmo após a minha revogação. Entretanto, os efeitos só serão produzidos para os fatos que foram realizados no período da sua vigência, seja pelo tempo determinado na lei temporária, seja pela circunstância excepcional determinado pelas leis excepcionais. Uma outra característica que nós temos para essas duas é a sua autorrevogação. Geralmente uma legislação ela precisa de uma outra legislação para ser revogada. Uma lei ela não se revoga como regra, uma lei ela não se revoga sozinha, com as exceções das leis temporárias e leis excepcionais. Nas leis temporárias, o período da revogação é o período determinado na própria legislação. Se ela vai valer pelos 2 meses, então ela tem vigência por 2 meses e no final de 2 meses ela não vale mais, ela é revogada. Ou seja, ela se auto-revoga depois daqueles 2 meses. Já as excepcionais, como é pela circunstância, quando aquela circunstância acabar, ela automaticamente se revoga. Então, outra característica que temos das leis temporárias e das leis excepcionais é a autorrevogação. Ou seja, terminado seu tempo ou cessadas suas circunstâncias, ela deixa de existir para o mundo jurídico.